Fala galera, beleza? Hoje eu gostaria de comentar sobre uma discussão que anda tendo nas redes sociais acerca da extinção da Justiça do Trabalho. Existem argumentos dizendo que a Justiça do Trabalho gasta aos cofres públicos cerca de 20 bilhões de reais e que ela entregou de benefícios aos empregados cerca de 8 bilhões de reais e que justificaria então acabarmos com a Justiça do Trabalho e com todas as suas despesas e simplesmente pagar os valores, os direitos dos reclamantes sem que haja o pronunciamento judicial acerca deste conflito. Bom, primeiramente, a Justiça do Trabalho, ela não é um órgão de distribuição de renda. Ela é um órgão do Poder Judiciário que tem o intuito de resolver um conflito entre as partes, certo? Ela serve, por exemplo, para impedir que a empresa não seja punida por colocar um empregado em jornadas de trabalho extenuantes ou em condições degradantes. Ela impede, por exemplo, que um gerente hierarquicamente superior brigue ou faça chacota de um empregado hierarquicamente inferior. Então, eu acredito que este seja o pior argumento para se sustentar a eventual extinção da Justiça do Trabalho. Em um outro plano, nós temos a seguinte questão. Tá, vamos extinguir, vamos acabar com a Justiça do Trabalho. Mas o que nós faremos com todos esses juízes do trabalho e com todas as estruturas que foram criadas para abrigar esses juízes e todos os servidores da Justiça do Trabalho? Tendo em vista que haverá extinção dessa Justiça do Trabalho e, logicamente, eles serão realocados junto à União. Ora, se houver a extinção da Justiça do Trabalho, naturalmente, os juízes e os servidores públicos ficariam alocados nos lugares que já estão, tendo em vista que a estrutura já está preparada para abrigar o trabalho deles, certo? Então, logisticamente, não mudaria nada. Em termos de processo, né? Porque as pessoas dizem que a Justiça do Trabalho ela é ideologicamente favorável ao empregado, isso também não se justifica, tendo em vista que essa suposta ideologia decorre dos princípios do direito do trabalho que continuarão sendo aplicados caso haja a extinção da Justiça do Trabalho. Ora, para haver uma real mudança em termos de ordenamento jurídico trabalhista, é necessário que haja uma alteração radical na legislação trabalhista, desde que, inclusive, esta alteração não ofenda os princípios que derivam da Constituição e que justamente regulam essa proteção extra que o empregado possui nas relações empregatícias. Então eu vejo que este argumento favorável à extinção da Justiça do Trabalho, acredito que, primeiro, decorre de uma falta de conhecimento prático do funcionamento da Justiça do Trabalho, tendo em vista que na prática ela não é nem de perto ideologicamente favorável aos empregados. Isso nem de perto, na prática, se verifica esse tipo de situação. E no segundo tópico, não se justifica tendo em vista que na prática não mudaria em nada. Se os juízes trabalhistas fossem realocados para uma justiça civil, com o tempo, naturalmente, surgiriam varas especializadas dentro da própria Justiça Federal, especializadas em dissídios coletivos e individuais do trabalho. Então, é um argumento que somente traz... Sinceramente, eu não sei nem por onde começar. Não tem qualquer tipo de sentido uma defesa de um ato tão absurdo e sem lógica quanto este.